Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje, com toda a igreja, a memória de Santo Antão, não é? Um grande santo da igreja. Evidentemente que não é um santo popular, não é um santo de muitos devotos, de muita devoção, porém é um santo extraordinário da igreja. Quando eu estava em Roma estudando, o curso que eu fazia, era obrigatório, não é? Ler um livro de Santo Atanásio, que é um santo também do século IV, um santo também extraordinário, né? Santo Atanásio, um grande bispo da igreja, doutor da igreja, Santo Atanásio. E Santo Atanásio, ele escreveu um livro sobre a vida de Santo Antão, não é? Inclusive, na liturgia das horas de hoje, tem um trechinho desse livro, que é um clássico da espiritualidade católica, da espiritualidade cristã, da espiritualidade mística, porque Santo Antão, não é? Podemos chamar também Antônio, não é? O nome dele, na verdade, é esse, Antônio, seria a tradução para o português, né? Mas a tradição preservou com esse nome. Então, Santo Antão, eu quero comentar o evangelho de hoje, mas rapidamente eu quero falar algo sobre ele. Santo Antão, ele nasceu por volta do ano 250, portanto, no século III. Ele é da região do Egito, não é? Aquela região que nós chamamos hoje de África Branca, não é? É daquela região, e faleceu por volta do ano 330, 325, 26, 27, com quase 80 anos de idade. Era filho de uma família muito rica mesmo, uma família abastada, e quando seus pais faleceram, sua mãe e seu pai, ele tinha por volta de seus 18 anos de idade. E tinha uma irmãzinha muito pequena ainda, uma criança. Então, ele foi o tutor de sua irmã. E um belo dia, evidentemente já era católico, indo à igreja, indo à Eucaristia, à celebração da missa, ele começou a meditar sobre a vida dos mártires, sobre a vida dos santos. E começou a se perguntar por que, como os santos, os mártires, tinham aquela coragem, muitos, de deixarem realmente tudo, e seguirem nosso Senhor Jesus Cristo. E outros, como os mártires, por exemplo, que não só deixaram tudo, mas também, por causa de Cristo, perderam a própria vida, entregaram a própria vida, preferiram morrer a terem que negar nosso Senhor. Então, meditando sobre isso, ali na missa, na igreja, meditando sobre isso na sua oração pessoal, não é? Ele se sentiu chamado também a deixar tudo por nosso Senhor. Então diz Santo Atanásio, nesse livro, A Vida de Santo Antão, que ele voltou para sua casa. Como eu disse, seus pais eram muito abastados, eram muito ricos. Segundo Santo Atanásio, só de campos, não é, que produziam, os seus pais tinham mais de 300 campos, mais de 300, sem contar outros imóveis, terrenos, e etc, etc. Então, ele voltou, vendeu todos os campos, dividiu os recursos entre as pessoas que trabalhavam para ele, que cuidavam dos campos. Ali os trabalhadores chamaríamos hoje os trabalhadores rurais. Ele distribuiu tudo. Outra parte dos bens ele também vendeu, deu também aos pobres, doou para a igreja, doou para religiosas, para mulheres consagradas que viviam de doação.
ficou com uma pequena parte para ele, reservou uma parte para a sua irmã, porque era direito dela, evidentemente. Ele não podia vender os bens de sua irmã. Então reservou uma parte para a sua irmã e colocou as irmãs para morarem com religiosas consagradas, para que aquelas irmãs educassem a sua pequena irmã. E ele foi para o deserto viver uma vida, nós chamamos hoje de eremita. Foi viver a vida de eremita. Então foi o primeiro eremita da igreja. Um dos primeiros eremitas foi justamente Santo Antão. Tanto é que ele é chamado o pai da vida monástica, não é? Nós atribuímos a São Bento, que São Bento organizou uma regra. Mas o pai da vida monástica, 250 anos antes de São Bento, foi justamente Santo Antão. Quando São Bento decide fundar a ordem beneditina, uma de suas inspirações era justamente Santo Antão. Santo Antão, outro santo que eu gosto muito, que não é muito conhecido, esse eu amo muito também, chamado São Máximo o Confessor. Então, e outros santos também que São Bento, que é muito conhecido, não é? Um santo de muita popularidade, não é? Sobretudo por causa da oração, né? A cruz sagrada, não é? Também não pode conhecer São Bento só por isso, não é? Mas quem inspirou São Bento foi justamente Santo Antão, não é? Então ele foi viver no deserto, mas ainda assim ele ouviu Nosso Senhor dizer a ele, aquela citação de São Mateus: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Mas ele tinha guardado uma pequena reserva, ainda preocupado. Ainda vou fazer aqui ter um pouco de segurança. Então ele ouviu Nosso Senhor dizer isso a ele, essas palavras do Evangelho de São Mateus. Então até aquela pequena reserva que ele tinha, ele foi novamente e distribuiu com os mais pobres. E de fato passou a viver no deserto, uma vida de oração, uma vida de contemplação, não é? As pessoas iam ao encontro dele para receber dele. Ele não era sacerdote, não é? Era apenas um religioso, um monge, um eremita. As pessoas iam até ele para receber conselhos, as pessoas iam até ele para receber orientações. Presbíteros, bispos, até mesmo papas iam ao encontro dele para pedir, para ouvir os seus conselhos. E logo, milhares também de homens começaram também a segui-lo, começaram também a viver a vida que ele vivia. E aquela vida eremita se tornou, o que nós chamamos na tradição da igreja, uma vida cenobítica. Uma vida eremita é quando o religioso ele vive sozinho, dedicado à oração. Tem alguns conventos, ainda hoje, não é? Alguns mosteiros, que alguns monges moram dentro do mosteiro e outros monges moram fora do mosteiro, num pequeno quartinho. Eles ficam ali a vida toda dedicados a quê, Padre Sérgio? A oração. Como é que eles se alimentam, Padre Sérgio? Uma pessoa vai e coloca o alimento na porta ali da cela, na porta do quarto. Porque a vida monástica pode ser tanto eremítica, onde o monge pode viver sozinho, dedicado à oração, não é solitário. É bom que se diga isso, não é solitário. Não é ser sozinho, é diferente de ser solitário, não é? Ele está ali, mas ele está em comunhão com toda a igreja, sobretudo pela oração. E evidentemente que ele sai para participar da celebração eucarística, da celebração da missa. Em outro modo é justamente a vida cenobítica, que é a vida que nós conhecemos hoje, que é a vida em comunidade, não é? Os religiosos vivem em comunidade. Um padre religioso não pode morar sozinho. Um padre religioso, por exemplo, se ele não estiver no convento, não é? Se ele estiver em uma paróquia, ele não pode assumir a paróquia sozinho. Ele tem que morar pelo menos com mais um sacerdote. Por exemplo, eu não sou de nenhuma ordem religiosa, eu sou um padre diocesano. Então eu fui preparado para ser padre de paróquia. Um religioso foi preparado para ser um sacerdote ou um religioso dentro de uma comunidade religiosa. Eventualmente, por uma necessidade, uma ordem religiosa pode assumir uma paróquia. Por exemplo, aqui na nossa forania, nós temos os padres redentoristas, que assumem aqui a paróquia de Fazenda Coutos. São 2 padres, porque não pode ser só um. Nós temos aqui do lado, na paróquia da Terezinha, eles vão até sair agora, os padres da ordem pré-mostratense, que é uma ordem também antiquíssima da igreja, fundada por um grande santo, São Norberto. Então tem a ordem aqui, dos pré-mostratenses, que assumem aqui a paróquia da Terezinha, e moram aqui 2 sacerdotes, que não podem morar somente um.
Então, os religiosos sempre devem morar juntos, porém, alguns religiosos podem viver, como foi o caso de Santo Antão, a vida chamada eremítica. E Santo Antão, meus irmãos e minhas irmãs, apesar de morar no deserto, como eu acabei de dizer, é um santo importantíssimo para a vida da igreja. Importantíssimo. Por quê, Padre Sérgio? Porque a época que ele viveu era uma época de perseguição à igreja. Uma época de perseguição, que começou no ano 64, com o imperador Romano Nero, e só terminou no ano 313, com o edito de Milão, o edito chamado de Constantino, concedendo liberdade religiosa aos cristãos. Então, durante 250 anos, os católicos foram perseguidos. Evidentemente eu falo católicos porque não havia outra igreja. Não havia outra igreja. Não havia outro tipo de cristão que não fosse, evidentemente, os católicos. É por isso que, quando alguém procura estudar, sei lá, um protestante, por exemplo, quando ele procura estudar história, não é? Ou ele vai ser católico, ou ele vai ser católico, se ele for estudar a fundo, ou ele vai deixar o protestantismo. Não tem escapatória se um protestante for estudar a história, não é? Então, Santo Antão, mesmo vivendo no deserto, foi um santo importantíssimo na vida da igreja. Por quê? Era um período de perseguição à igreja, e mesmo no deserto, ele não só foi perseguido, mas como ele incentivou os católicos a permanecerem fiéis naquela perseguição. E evidentemente assim ele contribuiu para a igreja, ou seja, motivando e ajudando os cristãos a serem firmes, a serem fiéis a Nosso Senhor, a serem fiéis à igreja. E ele fazia isso não só com palavras, mas ele fazia isso também com o seu próprio testemunho. Daí a importância daquilo que nós sempre pregamos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, a importância do bom testemunho, a importância de nós ajudarmos os outros a crescerem na fé, ainda que em algumas ocasiões precisemos ser duros com os irmãos, se for em vista do bem dele, se for em vista, sobretudo, da salvação dele, não é? Até mesmo a dureza, ela é o que, Padre Sérgio? Uma obra de caridade, é uma obra de amor. Nós precisamos entender isso, que nós que já encontramos Cristo e precisamos encontrá-lo sempre mais, nós devemos ser para os outros um bom exemplo. Vejam, eu acabei de dizer que Satanás escreveu a vida dele, Satanás o conheceu, e Santo Atanásio foi o bispo que lutou no século IV contra as heresias. Contra as heresias, nós já sabemos que uma heresia é uma visão distorcida da fé e da moral da igreja. Então ele incentivou muito Santo Atanásio. Santo Atanásio se aconselhava com ele para poder combater as heresias, para combater aqueles que queriam corromper as verdades de fé, combater aquilo que nosso Senhor ensinou, combater aquilo que por ele foi revelado e que a igreja deve o quê, Padre Sérgio? Ensinar. Então, Santo Antão, apesar de viver fora da cidade, podemos dizer assim, fora do mundo da sua época, foi um dos que mais influenciou o mundo da sua época, porque o santo é sempre um bem para o mundo, é sempre um bem, a santidade é sempre um bem para o mundo, fazer a vontade de Deus é sempre um bem para o mundo, não é só para nós, não, e não é para nós, porque a igreja não existe para si, o nosso testemunho não é para nós, é para os outros, é para o bem dos outros, é para a salvação dos outros. A igreja, ela existe para Cristo, para estar unida a Cristo, mas não para estar unida em si mesma, mas ela existe para estar unida a Cristo e para ser sacramento de Cristo e para ser sinal de Cristo no mundo. E se a igreja existe para isso, nós que somos membros da igreja também existimos para isso, para estarmos unidos a Cristo
e para também, meus irmãos e minhas irmãs, não é, ser sinal de Cristo, ser sacramento de Cristo. Então, repito, Santo Antão, na sua época, vivia fora do mundo, entre aspas, fora do mundo, mas foi quem mais influenciou o mundo da sua época. Por quê? Porque a santidade é sempre um remédio para o mundo, sempre um remédio para o mundo, e nós precisamos aprender isso. É por isso que nós estamos na igreja, não é por outro motivo não é para simplesmente me sentir bem, não é simplesmente para fazer alguma coisa na igreja, mas estamos na igreja para isso. Estamos para ser santos e para também santificar o que, Padre Sérgio? O mundo. Santificar a nossa casa, santificar o ambiente onde estamos, santificar as nossas relações, santificar o nosso modo de ser, de agir, né? Santificar as nossas brincadeiras e etc, etc. É para isso que estamos na igreja. Agora, se você não está por esse motivo, se você nem sabe por que você está, meu conselho, procure estar, procure conhecer as razões certas pelas quais você deve estar na igreja, não é? E se você não quer estar pelas razões certas, meu conselho, você está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Você vai se chatear com alguém da comunidade, você vai se chatear com o padre, quando o padre fazer uma pregação como essa que eu estou fazendo agora. Porque esse é um tipo de pregação que, na maioria das vezes, não agrada. Porque as pessoas querem que a gente fale outra coisa, que você, olha, Deus te preparou uma bênção para você, olha, Deus está mandando falar com você que você vai prosperar. E a conversão? E a amizade com Deus? E o amor a Deus? E a vida de santidade? E a vida de obediência a Deus? Onde é que fica? Essa é a falsa religião, que no final das contas, não é a Deus que eu busco, é a mim mesmo. E infelizmente, meus irmãos, eu digo isso aqui com muita insistência e também com muita caridade também. Infelizmente, eu diria que mais de 80% das pessoas, até mais talvez, que estão na igreja, estão pelos motivos errados, não estão pelos motivos certos. Mas ainda há tempo de quê, Padre Sérgio? De conversão, ainda há tempo de mudança. Então, vamos ser como esse santo de hoje, não é? Não é que a gente vai fazer o que ele fez, porque não é a nossa vocação sair por aí agora e vender tudo. Se for a vocação de alguém, faça isso. Mas o que nosso Senhor pediu a ele, não pediu aqui a nós. Porém, assim como ele fez a vontade de Deus, naquilo que Deus lhe pediu, cada um de nós também, no nosso estado de vida, como sempre falamos aqui, eu como sacerdote, alguns de vocês aqui como casados, como pais, como mães, como solteiros, como profissionais na área que vocês atuam no trabalho de vocês, todos nós, se quisermos viver a fé de maneira séria, no nosso estado de vida e na nossa condição, nós devemos procurar ali ser o quê, Padre Sérgio? Obediente a quem? A Deus. No nosso estado e na nossa condição, devemos procurar sempre amar mais a Deus, procurar sempre a vontade de Deus. Não sei se vocês prestaram atenção, mas o Evangelho da missa de hoje, entre outras coisas, o Evangelho da missa de hoje fala exatamente disso. O Evangelho da missa de hoje narra a cura desse homem da mão seca, não é? Desse homem da mão, podemos dizer assim, esclerosada, não é? Da mão dura, não é? A mão seca é a mão que não pode fazer nada. É a mão que esclerosou, não é? É a mão que está rígida, é a mão que está dura, é a mão que não tem o que parecer mobilidade. E veja, na tradição da igreja e na tradição bíblica, e também na tradição humana geral, na tradição cultural, na tradição filosófica, não é? A mão, ela tem a ver com labor, a mão tem a ver com trabalho. Não é que uma pessoa que, por exemplo, nasceu sem as mãos não possa trabalhar. Nós vemos aí vários exemplos aí de pessoas até sem os seus braços e que estão aí, que dirigem com os pés, que pintam com os pés, que fazem coisa extraordinária com os pés. E no outro dia eu vi um videozinho desses de internet
não é, de uma mãe, não é, sem os braços, não é? Mas ela desenvolveu uma habilidade tamanha com os pés que ela teve um bebê, não é? Ela conseguia fazer tudo para o seu bebê com os pés. Uma habilidade extraordinária essa moça desenvolveu. Ela conseguia abrir torneira, ela conseguia ligar fogão, ela conseguia fazer o mingauzinho do bebê, ela conseguia vestir o bebê, trocar o bebê. Uma habilidade extraordinária, ela dirigia. Uma habilidade extraordinária que essa moça desenvolveu, mesmo não tendo os braços. Porque hoje tantos meios, não é? É possível, mas ainda assim não anula o evangelho de hoje, não é? Que diz a nós que a mão atrofiada é aquele que está impedido para o labor, para o trabalho, está impedido de trabalhar, não é? E está impedido de realizar obras, entre aspas, porque a mão tem a ver com as obras, com o labor. Então, quando Nosso Senhor cura aqui esse homem, reparem, eu já expliquei várias vezes aqui que uma cura física, Nosso Senhor realizou muitas e a igreja continua realizando. Uma cura física é sempre sinal de algo maior, sempre sinal de algo maior. E nós já sabemos aqui que a pior doença não é a mão seca, a pior doença não é a febre da sogra de Pedro que Jesus curou, a pior doença não é o homem simplesmente que está possuído por um espírito impuro, a pior doença não é o câncer, a pior doença não é um problema degenerativo, a pior doença se chama o quê? Diga, pecado. É bom que tenhamos em mente isso, não é? Porque hoje muitos dizem que não, viu? Muitos dizem que não, não é? Aliás, esses dias teve uma entrevista do Papa Francisco, falou mais uma coisa que não deveria falar, né? O Papa Francisco às vezes se confunde aí com as coisas, não é? Mas ali foi uma fala pessoal, né? Ele não está falando em nome da igreja, não é? Ele não está falando em nome da igreja, uma fala pessoal é uma fala pessoal, não é? Um dogma de fé dito pelo Papa, eu nunca vou fazer nenhuma observação, mas uma palavra que não é dogma de fé, eu sempre vou fazer para ensinar o povo. Então o Papa disse, eu prefiro pensar, ele disse assim mesmo, né? Eu prefiro pensar que o inferno está vazio, não é? Em italiano se diz, io preferisco pensar. Preferisco pensare. Prefiro pensar que o inferno está vazio. Veja, se o inferno está vazio, todo mundo está onde? Todo mundo está onde? Então, se todo mundo vai para o céu, então eu posso viver a vida aqui que eu bem? É isso aí, ó. Uma leitura dessa vai gerar nas pessoas uma fé relaxada. Uma fé relaxada. Porque no final das contas, eu vou para onde? Então eu vou viver aqui, ó. Eu vou aprontar todas. Porque lá no final das contas, todo mundo está onde? Então, qual é o sentido mesmo de pregar a palavra de Deus? Qual é o sentido de rezar pelos pecadores? Qual é o sentido de rezar pela conversão dos outros, de querer a conversão dos outros, de querer o céu para os outros? Qual é o sentido se todo mundo vai mesmo para lá? Veja como isso dá margem para uma vida moralmente terrível. Aí tudo pode ser o que? Parecer justificável. Aí as piores atrocidades, não é? Se a pessoa não muda de vida, não importa, porque no final das contas ela vai para onde? Está todo mundo salvo. Não. Então nós sabemos, então é bom compreender isso, que o pior mal se chama o quê? Por quê? Porque o pecado nos afasta de quem? De Deus. A doença em si mesma não me afasta de Deus. Claro que algumas vezes uma doença pode me levar a murmurar, pode me levar a queixa, mas quantas vezes uma pessoa se converte na doença? Quantas vezes a pessoa se converte num problema material, numa má situação financeira, ou numa grande doença? Quantas vezes? Então, em si mesma,
Não é? O problema não é a doença, a enfermidade. Pior do que a enfermidade é desobedecer a quem? A Deus. Então, veja, quando o Senhor cura esse homem aqui, que está impedido, né, como eu disse, de trabalhar, porque a mão representa o trabalho, os padres da igreja dizem assim, que no final das contas, nosso Senhor devolve a esse homem, quando o cura, a maior obra que existe. E qual é, Padre Sérgio, a maior obra que existe? A maior obra que existe se chama caridade. E caridade significa o quê? Amar a quem? Amar a quem? A Deus. E por causa de Deus, amar a quem? Os irmãos, o próximo. Isso é caridade. É amar a Deus. E por amor a Deus, amar a quem? O próximo. Suportar o próximo. Ser paciente com o próximo. Vai para isso, precisa amar a quem? A Deus. Então o Senhor devolve a ele a capacidade de amar a Deus, que é a maior obra que existe. É bonito, não é? Porque nosso Senhor o chama para o meio, o chama para perto dele. Vem aqui, levanta-te, não é? Veja, esse verbo aqui aparece de novo, não é? Aparece novamente aqui esse verbo, levanta-te, e fica aqui no meio. Apareceu quando nosso Senhor curou a sogra de Pedro, quando nosso Senhor curou o leproso, sempre no Evangelho de Marcos, quando nosso Senhor curou o paralítico. É o verbo aqui, nós já aprendemos, em grego se diz anástasis, em grego, anástasis, que significa ressuscitar. É o mesmo que ressuscitar. Então o Senhor diz assim ao homem, diz ao homem, levanta-te, ressuscita. Veja, aquele homem estava como que o que, Padre Sérgio? Morto. Porque o pecado faz isso conosco. O pecado mata em nós a vida de quem? De Deus. A vida é sobrenatural. Nós nos tornamos escravos de nós mesmos. Nossos sentimentos, nossas emoções, nossa falsa independência longe de Deus, nossa falsa autonomia. E aí é a raiz de todos os males. Porque cada um vai querer se impor quando se afasta de Deus, cada um quer se impor. Todos querem se impor. E aí começa o quê? A barbárie. Começa a confusão. Por isso esse convite, né, de voltar para Deus. Então nosso Senhor diz a esse homem, levanta-te, e fica aqui no meio. Então ele usa esse verbo, anástasis, levanta-te, fica aqui de pé, fica aqui no centro. Por quê? Porque esse homem estava longe, estava à margem, estava afastado, porque é isso que o pecado faz conosco. Mesmo que as pessoas não saibam que a gente cometesse aquele pecado, mas como diz São Paulo na carta aos Romanos, a consciência, ela nos acusa. Romanos capítulo 14. A consciência nos acusa. Então quando nosso Senhor chama aquele homem para o meio, nosso Senhor o ressuscita, o coloca de pé, podemos dizer assim, o salva, devolve a ele, como eu acabei de dizer, a capacidade de realizar a maior obra. E a maior obra qual é, Padre Sérgio? É amar a quem? A Deus. Mas reparem, estou terminando a homilia já, o Evangelho de hoje também é muito triste. É triste o Evangelho de hoje também. Nosso Senhor devolve a esse homem a capacidade de amá-lo, porque é isso que a cura, entre outras coisas, significa. Mas diz o Evangelho que os fariseus que estavam ali, os mestres que estavam ali, diz aqui o Evangelho, que Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. Vejam, os fariseus que estavam ali para observar se Nosso Senhor iria ou não curar em dia de sábado, iria salvar aquela alma ou não em dia de sábado. Aqueles homens que estavam ali, eles estavam mais doentes
do que o homem da mão seca. Estavam mais doentes. Nosso Senhor olhou para eles, diz o Evangelho. Isso aqui é muito forte, viu, gente? Apliquemos a nós. Se quisermos crescer na fé, se quisermos progredir na fé, apliquemos a nós. Nosso Senhor olhou para aqueles homens, olhou para eles com ira, olhou com tristeza, porque eles, mesmo vendo aquela ação de nosso Senhor, não foram capazes de quê? De conversão. Não foram capazes de mudança de vida. Não foram capazes de se abrirem para amar a quem padecem? A Deus. Mesmo vendo aquele bom testemunho, mesmo vendo aquela obra, eles não colheram nenhuma lição, nenhum fruto daquela boa obra. Isso aqui é muito sério, porque nós podemos estar, como falamos esses dias aqui na missa, aliás, falávamos ontem aqui na pregação, não é? Nós podemos estar na missa, nós podemos fazer nossas orações, nós podemos estar ajudando na igreja, diversos grupos pastorais, etc, etc. E podemos, meus irmãos e minhas irmãs, fazer tudo isso e ainda assim não aprendemos absolutamente nada. É bom que cada um aplique isso à sua própria vida. E sobretudo, quem ainda tem um certo orgulho, uma certa vaidade, porque está aqui, porque está acolá. Porém, as lições não são aprendidas. Os frutos da participação na missa, da participação nesse ou naquele grupo da igreja, e etc, etc, nessa ou naquela pastoral, mas sobretudo a participação na missa, porque vale para todos nós, não é? Porque nem todos estão no dia a dia nos grupos da igreja, mas a maioria de nós estamos, graças a Deus, estamos na missa. Mas podemos estar sem colher os devidos frutos, como esses fariseus duros aqui do Evangelho. Repito, eles estavam mais doentes do que o homem doente, do que o homem da mão seca. O homem da mão seca escutou a Nosso Senhor, estendeu a mão. Quando Nosso Senhor chamou, ele o levantou rápido, ele veio para o centro. Porém, olha o que diz o final do Evangelho de hoje. Olha que triste. Ao saírem, você está na sinagoga, né? Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes, eram inimigos, viu? Eram inimigos, eram rivais. Os fariseus e os partidários de Herodes. Aqui eram os fariseus e os saduceus. Eram grupos do tempo de Jesus, grupos inimigos. Mas aqui eles se unem para derrotar quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Eles se unem. Isso aqui é muito sério, não é? Quando há interesses, os inimigos se unem. Isso é muito comum, sabe onde? Na política, não é? Na política. Isso é muito comum. Eu já falei aqui a vocês, não é? Eu pessoalmente, eu não gosto de favores de político, né? Eu não gosto de favores de político. Eu não gosto de favores de político e de pedir também absolutamente nada a político. Mas já aconteceu, não é? Inclusive é recente, até aqui na paróquia, uma pessoa me ofereceu um trabalho, né? Algumas vagas de trabalho para auxiliar de serviços gerais. E como eu sabia que tinha pessoas aqui na paróquia desempregadas, né? Então, foram 5 vagas. Então, eu dei o nome, de algumas pessoas, e essas pessoas foram contratadas. Era um político, ligado ao prefeito. Ofereceu, foi para ajudar as pessoas, era um trabalho. As pessoas foram trabalhar, etc, etc, começaram a trabalhar, estava indo bem todo mundo. Depois, esse vereador deixou de apoiar o prefeito e foi apoiar o governador. Depois de mais de 20 anos, foi apoiar o governador. E aí, aquelas pessoas que estavam trabalhando bem, direito,
trabalhando de maneira direita, de maneira correta, aquelas pessoas, infelizmente, elas foram o quê? Demitidas. Aqui, a escola aqui, a escolinha aqui a escolinha aqui. Não é? Quando estava para inaugurar, eu fui procurar aqui a professora, a pessoa até muito boa, né? Muito boa, pessoa muito correta aqui, a diretora aqui da escola. Fui procurá-la, para perguntar se ia contratar, porque a escola aumentou muito, aí ficou bem maior, não é? Com um prédio aqui bonito, não é? Inclusive, aqui a parte aqui do lado do eixo está descascando, não é? Eu tirei foto e mandei para a Secretaria de Educação. Não é? Está aí agora, está aí, ó. Parte aí está caindo aí já. Uma obra nova, inaugurada aí há pouco tempo. Mas o fato é que fui conversar, perguntar se ia contratar alguém. Eu não pedi trabalho para ninguém não, só disse assim, olha, é bom privilegiar pessoas aqui da própria comunidade, não é? Do próprio bairro. Privilegiar pessoas daqui, fazer uma boa seleção, com pessoas aqui do bairro, pessoas que já conhecem a comunidade, até vão ajudar a zelar mais pela escola, e etc, né? Fui falar tal. E ela falou dizendo, padre, olha, agradeço a sua preocupação, mas aqui todas as vagas são vagas de político. Quem não é concursado, as outras vagas são vagas de quê? Só com indicação? Isso é vergonhoso. Não? O fato é que esses funcionários que eu acabei de falar foram demitidos porque a pessoa era de um grupo, apoiava um grupo, mas foi apoiar um outro grupo. Isso aqui, os fariseus e saduceus se detestam, mas fazem ali uma aliança para acabar com quem? Com Nosso Senhor. Aí repare o que diz o Evangelho. Ao saírem os fariseus os fariseus com os partidários de Herodes, são os saduceus, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de quê? De matá-lo. Vejam, enquanto aquele doente foi curado, aqueles que estavam são, era quem mais precisava de quê? De cura. Mas ainda assim, vendo o sinal, eles não foram capazes de quê? Não foram capazes de se abrir. E saíram dali com o propósito de matar Nosso Senhor. Não é? Enquanto o homem da mão seca, da mão atrofiada, da mão rígida, impedido de realizar obras, é curado para amar a Deus, os outros se fecham a Deus. Não somente se fecham a Deus, não é? O Evangelho é claríssimo, porque diz assim, eles saíram dali com o propósito de matá-lo. Quer dizer, aqui é a imagem do homem que não quer Deus. Aqui é a imagem do homem que quer ser Deus. Aqui é a imagem do homem que quer ser o seu próprio critério, que quer ser o seu próprio parâmetro. Meus irmãos e minhas irmãs, não sejamos como esses homens duros. Não sejamos como esses homens duros. E se porventura percebermos em nós alguma dureza, não é, algum pecado, imediatamente, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos perdão a Deus. Não é? Sejamos como esse homem da mão seca, que ouve a voz do Nosso Senhor, que lhe obedece, que se coloca de pé quando o Nosso Senhor pede, levanta-te. Sejamos como Ele, escutemos o Senhor, ou seja, procuremos amar a Deus, procuremos fazer a vontade de Deus, porque o remédio para os nossos males, para os piores males nossos e também desse mundo, o remédio é justamente amar a Deus, é ser obediente a Deus, é conformar a nossa vida, a nossa vontade, a vontade de Deus. Então, aprendamos com os santos, aprendamos com Santo Antão e aprendamos também com esse homem curado do Evangelho de hoje, a nos abrirmos a Deus e a sua santa vontade.